Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sportcast, onde o esporte une e a rivalidade faz história. Aqui nós vamos ter todo tipo de assunto sobre esporte, todos os tipos de esporte, futebol, vôlei, tênis, toda a prática de musculação, academias, enfim, a gente vai lidar com toda a parte de assunto que envolve o esporte. Para você que quer saber sobre esporte, educação do esporte, a gente vai trazer vários convidados para trazer muito assunto e muito entretenimento. Começamos nos apresentando, eu sou o Vitor, esse aqui é o meu parceiro apresentador, Léo Meca. Muito mais conhecido como Meca. Leonardo Meca, mas muito conhecido como Meca. E é um prazer ter vocês aqui conosco. Não podemos deixar de pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais, não é mesmo, Meca? Exatamente. Nós vamos ter todos os episódios no YouTube e no Spotify, onde você vai poder acompanhar na íntegra. E, obviamente, nas redes sociais, vídeos, Instagram, no TikTok. Em todas as redes sociais você pode encontrar no @sportcast.podcast. Nós temos que falar também dos nossos parceiros, né? Afinal de contas, esse projeto aqui inicia com muita parceria aí da Sede Studio, onde nos fornece toda a parte de estrutura, né? Você tem aqui toda a parte de estúdio, onde você grava o seu conteúdo, grava podcast e você pode trazer todas as suas marcas, enfim, conteúdo para gravação aqui na Sede Studio. Fica na Independência, número 800, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nós temos também a Vogue Marketing, agência de marketing que vai cuidar de todas as nossas redes sociais, vai fazer todas as postagens, enfim, vai cuidar das redes. Você tem infinitas possibilidades de comunicação, onde eles tratam de sua logo, fazem toda a parte de site, desenvolvem marcas, identidade visual da empresa é com eles na Vogue, agência de marketing. Então, vamos começar o nosso papo falando sobre um assunto muito importante e também um convidado muito importante, né? Um convidado, nosso primeiro episódio, um lançamento, e um convidado de peso, não é mesmo, Meca? Cara, não poderia ser diferente, né, Vitor? É. A gente é um apaixonado por esportes e dentro do mundo do esportes, o futebol, não poderia ser diferente. A gente tá com um convidado aqui que é uma honra muito grande ter ele, que é o maior artilheiro do futebol gaúcho. Olha aí, hein? Seja muito bem-vindo, Sandro. É um prazer ter você aqui conosco aí. Prazer é todo meu, né? Uma alegria muito, muito grande, dupla sertaneja. Vitor e Léo. Vitor e Léo, né? Mas é sempre bom, né? Poder relembrar alguns fatos, contar um pouco da minha história, por mais que hoje me torno uma pessoa pública, muitas pessoas me acompanham através das redes sociais, conhecem um pouco a minha história desde a minha infância, mas é sempre bom relembrar momentos. Eu acho que esses podcasts proporcionam isso, para ser uma entrevista mais direta, e saber dos bastidores, das histórias. Então tenho certeza que vai ser um papo muito legal e pedir para a galera aí seguir, compartilhar isso que é importante para a gente poder alcançar grande número de pessoas, porque é sempre bom, né? A gente contar a nossa própria história, não tem... Contar a história dos outros às vezes se torna até fácil, mas contar a própria história, trilhada da maneira que eu construí a minha história. Eu me orgulho muito da minha história, porque eu nunca imaginei alcançar o sucesso que eu tenho hoje, tanto no futebol como nas redes sociais. Legal. Que são duas coisas... claro, uma deu sequência à outra, mas eu digo assim, são coisas assim que somente por Deus que fui abençoado e só tenho a agradecer. Que legal, muito bom. Isso realmente traz uma inspiração muito grande para o nosso propósito aqui do podcast, que é justamente gerar uma comunidade de pessoas ao redor do esporte e trazer essa voz do Rio Grande do Sul, regional aqui, que tem muito atleta bom aqui que faz ciclo olímpico, faz outros esportes também e acaba não tendo esse espaço. Então poder contar com uma pessoa que tem toda essa relevância no esporte, que nem você, muito nos honra aqui nesse primeiro episódio. Isso aí. Obrigado. Então, Sandro, o que a gente gostaria realmente de trazer agora nesse momento como é que começou a tua trajetória no esporte, né? Você é um grande atleta aí do futebol no nosso estado. Como que chegou no futebol? Você foi lá desde o início de infância? Como é que foi aí a tua trajetória inicial? Hein? Não, eu digo assim, desde que eu me lembro como gente, né, como criança, eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol. Eu acho que se tu pegar aí a maioria dos meninos e meninas, hoje também tem uma grande parte, eles têm o sonho de ser jogador de futebol, porque está sempre na mídia, na TV, enfim, e é um esporte saudável. Então, na criança aí com 7, 8, 10 anos, a criança só pensa em se divertir. E uma forma de se divertir é jogando futebol. E eu sou natural de Rondinha,
E eu jogava bola lá, a gente brinca muito hoje nos potreiros, nos campos lá. A gente montava nossas próprias goleiras com taquara, às vezes com madeiras mesmo, e metia os pregos lá e, enfim, a gente dava um jeito de... O que menos tinha era campo, né? Que era um potreiro, como se diz. E eu sempre me destaquei no meio da gurizada, jogando desde de criança. E as pessoas sempre falam, nossa, esse vai ser jogador profissional. Cara, e no interior a dificuldade é grande. Não tem hoje a facilidade de tu chegar, vou fazer um teste numa escolinha, tal. E aí eu fiquei eu ajudava meus pais no interior, tá? Antigamente com 8, 10 anos já ajudava na roça, não tinha essa aí eu tinha que ter 14, 15, não, desde os 7, 8 anos já ajuda fazendo alguma coisa, né? E aí com 12, 13 anos aí tinha uma escolinha em Rondinha, 11 anos, e aí tinha uma escolinha, e nós morava 7 quilômetros no interior, Rondinha já é interior, né? Então 7 quilômetros no interior, numa comunidade lá, e aí meu pai não tinha carro, e aí eu fazia 7 quilômetros para ir na escolinha, e treinava e voltava mais 7, né? Para o físico tava... Não, já tava, não tinha essa gordurinha que tinha hoje, né? E fazia isso 2 vezes por semana. E às vezes, quando tava muito cansado, às vezes eu tinha um vizinho lá que tinha um cavalo. Aí eu ia lá pedir o cavalo emprestado. Daí chegava treinar de cavalo. Viu? Chegava motorizado já, né? E aí eu fiz isso por um ano e meio e tava gostando. Aí acabei o primeiro grau. E aí vem outra parte da minha vida que é a própria cultura dos italianos, enfim, do pessoal do interior. Como a maioria tinha bastante filhos, cara, lá em casa nós éramos em 3 irmãos, mas a própria cultura dos meus pais, pelo menos um da família tinha que seguir a vida religiosa. Então, assim, tinha família que tinha dos nossos antepassados 10, 11 filhos. Então, sei lá... Vai ser padre. Padre ou irmã. E então eu tinha um tio que era irmão marista. E aí ele me convidou para eu ir no colégio marista, estudar para ser irmão marista. Aí, eu não queria muito, né? Enfim, eu queria ser jogador. E ele me convenceu a entrar no colégio marista interno. Ele falou assim que lá se joga muito futebol. Então foi a forma, tipo, não, então vou lá, né? É lá que eu vou. E aí eu fui pra Viamão, fiquei 3 anos interno lá no Colégio Marista, estava estudando para ser irmão marista. A diferença de irmão marista e padre, né? Que o irmão marista segue a vida religiosa. Sim. E trabalha muito mais com pessoas assim, na área pastoral, social, enfim. Mas segue aquela vida religiosa, não pode casar, enfim. Então eu acabei ficando 3 anos no seminário. Quando eu acabei o 2º grau, quando ia começar a fazer os primeiros votos, se aprofundar mais dentro da religião, eu cheguei em casa e falei, pai, eu não quero seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador de futebol. E aí meu pai falou, filho, eu sei que tu joga bem, mas como a gente vai fazer? A gente não sabe, não tinha, na época nem tinha telefone, não tinha nada. Sim. Aí eu fiquei mais 6 meses ajudando meu pai na roça lá. E aí, daí até uma vez, o Passo Fundo, tinha uma peneira aqui, a gente acabou ficando sabendo depois, e aí a gente foi falar com o prefeito de Rondinha lá na época, para ver se ele conhecia de uma forma de encaminhar, né? Sim. E aí não deu certo. E aí, passaram 6 meses, estava trabalhando, um dia estava meio dormindo de manhã, porque o meu pai e minha mãe acordavam sempre cedo de manhã, tomar um mate, e eles falavam muito italiano, sabe? Aquele mate é aquele coisa bem italiano raiz, assim, entre eles, tal. Daí estavam lá sempre tomando mate, e daí eles iam tratar os animais, e eu fiquei meio dormindo, daquilo bateu um vizinho, bateu na porta. Entra aí, vamos tomar mate, tal. Não, olha só, eu vim aí, eu meio dormindo, né? Eu vim aqui ver se o Sandro não quer ir fazer um teste no Ipiranga de Erechim, porque tem uma gurizada que vai hoje para Erechim fazer um teste, e se ele não quer ir junto... Cara, eu dei um pulo na cama. Na hora. Que horas eu tenho que estar em Rondinha, né? Não sei o quê. Ele falou, não, vai ser de tarde, 1h30. Cara, meio-dia já estava em Rondinha lá, ansioso, né? Cara, era uma oportunidade, né? E aí, eu lembro que nós fomos em 5, de Rondinha a Erechim, e aí na época pegava uns 40 km de estrada de chão. A gente foi em cima numa D20 atrás, com estrada de chão, poeira, tal. Daí, mas os guris já tinham ido lá fazer um teste. Então era o teste final. E eu não tinha participado dos primeiro e segundo teste. Aí eu fui lá, fui muito bem.
E aí eu fiz 2 gols. E daí no dia mesmo o cara falou, não, semana que vem tu pode voltar. E já deu uma ficha pro pai assinar, né? Pá, a maior alegria foi chegar em casa, a ficha, pai, ó, fui aprovado, tal. Daí sim, né? Que idade tu tinha nessa época? Cara, já tava com quase 18 anos, né? Já. Porque eu lembro que já tinha passado 18 para 19. Então hoje, se tu for analisar pro futebol, é tarde, né, cara? Claro. Cara, hoje tu pega um atleta com 16... Bom, vamos ver o Hendrick, o Estevam no Palmeiras, eles já estão em Barcelona. Claro, é outra preparação, né? Então, foi uma coisa assim muito da hora, assim. A pessoa certa, na hora certa, na oportunidade certa. Assim, foi assim que aconteceu. Talento, né? Também talento, mas eu digo assim que fui muito abençoado, cara. Se eu pegar assim a minha trajetória e fizer um filme, um roteiro de coisa que aconteceu na minha vida, eu digo assim, cara... eu digo assim, foi perfeito, cara. Sim. Assim, indo que eu não sabia o que viria pela frente, né? Tu vai... um roteiro, tu tenta planejar o que pode acontecer. Sim. Claro, depois tu analisar algumas situações, algumas decisões que eu tomei durante Porque o que acontece? Tu acaba um contrato, tu tem que escolher um time. Exato. Às vezes tu tem 3, 4 times que te querem. Pô, eu nunca fiquei desempregado. Sim. Assim, quando eu tava jogando futebol. Porque como eu era uma posição que eu fazia gol, que tinha destaque, né? Destaque, aparecia mais. A maioria dos clubes, até hoje, né? O cara que tá faltando no mercado goleador, né? Então, às vezes jogava 6 meses aqui, por exemplo, no Passo Fundo, e os outros 6 meses. Daí aparecia o Ipiranga, o Glória e o Pelotas. Onde que eu vou jogar? E às vezes não é nem a questão de salário, sabe? Sim. Eu digo assim, às vezes um clube pagava 1.000 a mais, 500, e claro que faz diferença. Sim. Mas às vezes eu escolhi, digo assim, as pessoas que estavam lá. Claro, sim. Qual o projeto do clube? Nós vamos jogar o Gauchão só para participar. Não, nós queremos conseguir uma vaga para a Série D, nós queremos chegar nas finais. Isso, às vezes, faz diferença. Claro. Porque às vezes tu ganha 1.000 a mais no local e tu não se sente bem. Tu vai para outro lado, não. Lá já tem os fulanos, os caras que tu conhece. Porque antigamente tinha muito isso do futebol raiz, como você disse, que já tinha uns jogadores meio carimbados, assim, emblemáticos no nosso interior, né? Vamos pegar assim aqui em Passo Fundo. Tinha o Felipe, tinha o Cláudio Freitas. Lá em Erechim tinha o Paulo Gaúcho. No outro lugar tinha o Badico. Então, assim, o Santos Sotile... uma entidade do clube ali. Isso. Né? Então, assim, o Santos Sotile foi pro Pelotas. Nossa, então os caras vão fazer time bom, entendeu? Assim, eu ia até te falar, eu e o Vitor tava falando aqui na entrada, eu tenho uma lembrança de quando eu era menor de que tu tinha uma identificação muito grande com o Pelotas, assim, eu não sei se isso é verdade. Isso aí. Perguntando porque eu tinha... Isso no final, sim, é uma coisa que depois de ter passado em outros lugares, o Pelotas foi o clube, assim, que mais me identifiquei. Porque foi mais tempo também, né? Então, eu quando cheguei contando mais no final, quando eu cheguei no Pelotas, o Pelotas estava na 2ª divisão. E o Pelotas tem uma torcida muito apaixonada. Sim. E eu digo assim, entre Brasil e Pelotas, é uma rivalidade, talvez dentro da cidade, mais forte que a do Grenal. Porque quanto menor a cidade, muito mais o contato... toda o hora entre as pessoas, né? Muito mais barzinho, corneta e tal. Então o Pelotas estava na 2ª divisão e tem uma torcida muito apaixonada. E eu já tinha... aí quando eu falei, os caras me convidaram para lá, vou para lá, já tava com 33, 34 anos, falei, vou jogar mais um ano aí, vou parar, já tava bem, já tinha casado, tinha conseguido o objetivo que era casar, né? E fui pro Pelotas e foi uma energia muito positiva. Legal. E daí, assim, o primeiro ano a gente não subiu, o Gauchão, a gente tava na 2ª divisão, mas eu fiz 16, 17 gols, fui um destaque. E aí era o ano do centenário do Pelotas. E aí, o Pelotas não vai disputar a copinha. Aí, cara, nós tínhamos um grupo muito bacana no vestiário, sabe? E aí eu um dos líderes, perguntei, cara, ô Leonardo, tu vai jogar onde? Não tenho. Ô Vitor, vai jogar onde? Não tenho nada. Cara, vamos pedir pro presidente para nós jogar a copinha no 2º semestre. E era ano do centenário. Uau. E eles já tinham desistido. Aí, juntamos 4, 5 jogadores lá e chegamos, presidente, nós queremos jogar a copinha. Não, tá louco? Não temos dinheiro. Como é que vão jogar? Não precisamos de dinheiro. Vocês só pagam para nós a alimentação, continuam pagando o que já pagavam. E assim, a renda que dá nos jogos, a gente divide igual para todo mundo.
Pá, ele ficou assim, impressionado, assim. E lota sempre lá, É. nos estádios. E aí, não, então tá, hoje à noite nós temos reunião do conselho. Vamos ver o que, vou levar essa ideia aí, não sei o que. Cara, e aí eles falaram, não, Sandro, nós vamos jogar. No outro dia, falaram, nós vamos jogar. Só que nós não vamos fazer pela renda, porque fica, eu acho muito injusto. Ele falou, nós só vamos negociar o salário com vocês. Quem ganhava 5 vai ganhar 1.500, pode ser? Não, cada um vai ter o acerto com vocês. Cara, acertou e nós somos campeão da Copinha. Da Copa, que é o segundo semestre, no ano do centenário. E aí a gente já ficou com a base e assim, sabe, o ambiente positivo. Aí no outro ano a gente subiu. Olha só. E depois no outro gauchão a gente chegou numa final de Campeonato Gaúcho. Então o que é o ambiente bom, né? O ambiente positivo. E uma semente de propósito, tipo, cara, a gente vai, entre aspas, se sacrificar aqui pra continuar jogando. Isso, e na frente colhe, né? Cara, foi muito bacana assim, porque o futebol, você joga futebol, quem tá assistindo também joga. Cara, o futebol, quando é com amigos, tu tem um certo respeito assim de, toca a bola. Cara, no futebol profissional não tem, por favor, tu vai xingar a mãe dele e não sei o quê. Mas pra tu xingar, pra tu fazer isso, tu tem que ter uma certa amizade. Claro. E quando o ambiente é positivo, o ambiente é agradável, Flui, né? Cara, isso aí tudo é natural, cara. Vamos fazer um churrasco. Não, vamos todo mundo fazer um churrasco. Todo mundo vai. Legal. Cara, então assim, nós tínhamos uma harmonia positiva, sabe? Perdemos jogos. Mas nós chegávamos no outro, cara, tá complicado, cara. Puxar. Vamos atropelar eles em casa agora. Não, vamos lá, Vamos dar de mão, como se diz no interior, né? Vamos atropelar os caras, é nosso, não tem. Cara, passei umas dificuldades, quando precisou mesmo, a gente tinha aquela força a mais, sabe? Então por isso que esses grupos, essa identificação, foi porque tinha um ambiente saudável, mas também por conquistas, né? Subimos, chegamos numa final, fiz 50 e poucos gols pelo Pelotas, enfim, cara, botamos 20 mil pessoas no primeiro jogo do Gauchão, quando o time subiu. Isso é muito bacana, isso são coisas assim que às vezes tu jogar num time grande, tu fica meio distante do torcedor. Sim. Verdade. Mas quando tu chega numa cidade que te abraça, que te dá o máximo de carinho possível, tu te dá algo a mais. E o futebol do interior tem aquela questão assim, cara, é aquela copinha, ou Sim. é o gauchão, tipo, não tem outra margem assim, pra erro. Não tem. Aqueles 3 meses ali, 4 meses e... E eu digo assim que hoje tá faltando, antigamente o gauchão, ele durava um pouco mais, às vezes ia até a metade do ano. Então hoje, com tantos campeonatos que tem, Libertadores, Copa do Brasil, né? para os times do interior é complicado. E aí tu não consegue identificar os próprios jogadores. Eu fui aqui vários jogos do Passo Fundo aqui, às vezes o torcedor não sabe quem é o nome dos caras. É verdade. Número 7, número 6, número 10. Um que outro que sabe o nome dos jogadores. Então, né? porque é poucos jogos, pouco tempo, né? Às vezes é 3, 4 meses de trabalho. O Passo Fundo acabou agora quase subindo, né? Mas agora vai começar quase um trabalho do zero de novo, né? Então, se fosse um trabalho um pouquinho mais longo, os campeonatos, né? Fica muito mais distante da torcida, da comunidade. E quando tu falou ali que aí tava na escolinha do Erechim, enfim, da escolinha não, tu começou, fez o teste lá, aí tu começou então profissionalmente no Erechim? Não, comecei no juniores, eu fui pro juniores. Uhum. E aí a gente morava no estádio, e nós tínhamos que fazer a nossa própria comida. Sim. Porque daí e olha só uma situação que foi bem marcante para mim, porque eu cheguei no interior, e aí lá tinha a época do sufoco, né? O cara que é tipo benzer, dá as boas-vindas, né? Botava lá chinelado, passava no corredor lá. E beleza, aí fiz amizade com eles, tal. E daí eu falei, gurizada, se eu não tomar o sufoco, eu morava no interior, a maioria era trago um salame pra vocês, umas bergamotas, uns queijos. Aí, não, então tá. Imagina, já comecei negociando, né? E aí a gente, por exemplo, o Ipiranga na época, ele comprava as comidas, tal, e nós tínhamos que se fazer. E aí, por exemplo, a gente treinava de manhã, aí ficava 2, saía antes do treino, para ir lá preparar massa, arroz, feijão, e enfim. Mas a gente virou uma Masterchef lá. Tinha uns que sabiam mais, outros não. E teve uma situação que lá na... E daí eles liberavam de tarde, de noite, um cacetinho, ir na padaria buscar presunto, queijo, tal, leite e tal. E sempre era um responsável. Tu sabe que piazada aí com 16, 17 anos, 18 anos a maioria, e aí o pessoal liberou a padaria. Só lá passar lá e pegar quando que precisar. E a gurizada foi se passando, começou a pegar iogurte, começou a pegar chocolate.
E aí tava liberado, né? E a conta, por exemplo, dava R$1.000 no mês, no outro mês deu R$3.000. Rapaz do céu, daí teve reunião lá. Fez a reunião lá e o cara chamou o dono da padaria, o presidente, cara, se fosse hoje assim, R$5.000 a conta, deu R$20.000. Ó, cara, deu R$20.000. Eu quero saber quem que é os responsáveis. Pão, Não, daí o dono da padaria falou, não, os caras, eles vinham lá pegar, como tava liberado, pegavam chocolate, outros pegavam iogurte, pegavam todinho, não sei o quê. Mas todo mundo pegava. E ele falou assim, esse alemãozinho aí não pegou. Nunca foi lá pegar. E quando a minha vez, eu pegava só o que era combinado. Permitido, né? E aí eu já tava me destacando. Daí todo mundo foi embora. Olha só. Caramba. Todo mundo da base do Ipiranga, tava acabando o campeonato. E aí todo mundo foi embora e só eu fiquei lá. Daí eu comecei a treinar no profissional. E aí comecei a treinar. Daí eu morava sozinho na concentração. Daí eles conseguiram um restaurante para ir no Colosso mesmo, tem um restaurante. Almoçava ali. E aí eu ia fazer o lanche, o jantar lá na padaria. Aí fiquei uns 3 meses. E aí no ano seguinte, daí me chamaram para começar a treinar no profissional direto. Legal. E aí começou a minha história no Ipiranga. Que legal. A gente fica marcante, né, esse início de carreira, não adianta, e principalmente das dificuldades, enfim, que Nossa, se passa, né? E o bom que eu vejo, assim, de todas as dificuldades, que nem eu tava falando aí do 7 quilômetros a pé, no Ipiranga. Cara, porque nós tínhamos que lavar a roupa, né? Primeiro, não tinha dinheiro para ir para casa, pegar um ônibus, os pais não tinham condições, assim, de mandar dinheiro e tal. Tinha uns que tinham, né? E uma das coisas, assim, que me orgulha muito, assim, nunca pensei em desistir. Sim. Cara, eu digo assim, o que foi a... Eu digo assim, eu passava as dificuldades e me fortalecia, sabe? Sim. E, cara, 7 km a pé, se tiver que fazer 8, faço. Faz, claro. Cara, eu digo assim, eu não tinha um pinto pra dar água. Então, o que via? Zero, né? É daqui pra melhor, né? Se voltar a estaca zero, já tá empatado, né? Mas foi muito, muito legal, assim, eu digo assim que... Porque os caras falam, a maioria, que a vida de jogador é legal. Cara, é boa, te dá muito, abre muitas portas, mas é muita doação, muito sacrifício. Isso. Tu tem que abandonar uma vida social, porque eu digo assim, eu não fui, na época que eu jogava, em 5 casamentos. Sim. Principalmente hoje, com os amigos, cara, antigamente não tinha tanta junção mas hoje, pegar os dias de hoje, todo fim de semana tem uma junção de amigos, de parceiros, futebol. Antigamente não tinha. Então tinha formatura, casamentos. Cara, eu não tinha, porque a vida social, o que é? Essas festas normalmente é sábado, sexta e sábado. Sim. E o teu maior compromisso é no domingo, né? Final de semana. Então tu tem que descansar. Então o jogador profissional mesmo, cara, ele não tem uma vida social, ele tem que deixar de lado muitas coisas pra buscar o objetivo. Claro, fora E se o cara não tem o foco no que o cara quer na vida, vai tropeçar ali na frente. Quando eu comecei a jogar, e quando eu joguei também, tinha muito mais jogadores que tinham muito mais qualidade que eu. Muito mesmo. Qualidade técnica, eu digo assim. Mas às vezes só a qualidade técnica não adianta. Não é suficiente. Tem que ter foco, determinação. Preparo. Querer ser... Cara, eu tenho que ser melhor. O cara... Eu fiz um gol hoje, na próxima eu tenho que me desafiar. Não, e outra, fisicamente o cara tem que estar voando. Né? Sim. Cara, treino físico, assim, é de moer, cara. E principalmente hoje o cara, parte física, claro que a parte técnica é importante, mas hoje os treinadores, se tu pegar tu quer trabalhar com um cara que é dedicado, que é esforçado, que se entrega ao máximo, ou tu quer um cara que tem qualidade, que fica ali só no migué, como se diz. Não, eu quero o cara lá. Eu posso até me complicar na minha vida, não vai dar certo, mas eu vou morrer abraçado com esse cara aí. Porque o outro aí não vai ficar aquele migué a vida toda, né? Então, assim, tem muitos jogadores que tinham essa qualidade, mas não tinham aquele algo a mais, cara. E quando é um esporte competitivo, de contato, de parte física, até, tu tem que ter esse algo a mais, aquela gana de querer ganhar, cara. Sim. Senão tu vai só passear em campo, daí tu não consegue jogar nenhum. Eu brinco com o Vitor, assim, que eu fiz categoria de base dos 7 até os 16, aí parei pra estudar e tal. Cara, é impressionante como tu molda a cabeça pra competitividade, assim. Eu fiz musculação muito tempo, eu parei a musculação porque eu queria um esporte que eu pudesse competir com alguém do meu lado, assim. Aí fui pra CrossFit, continuei jogando futebol e tal. Mas essa mentalidade do atleta competitivo, assim, tipo, toda hora, cara, competir, brigar, tá melhor,
faz uma repetição a mais, ou ergue mais carga. Tipo, tu tá sempre nessa competição interna, assim. Isso molda pra vida inteira. Pra vida. Tipo, pra vida inteira. Eu digo que o esporte, na época eu tinha escolinha, eu falava para as pessoas, cara, o esporte ele te ensina pra vida. Porque ali tu vai aprender a estar com pessoas, saber respeitar teus superiores, aí tem que saber respeitar o teu professor, aí tem que saber respeitar teus pais, e assim vai. Cumprir horário, que é importante. Também. Disciplina, o que tu pode, o que não pode. Então, às vezes, uma escolinha de futebol, de voleibol, ele é um segmento dos ensinamentos que os pais normalmente dão em casa, né? Disciplina, né? Não é tu só lá participado para ser atleta profissional, cara, porque assim, digo assim, muito poucos, né, que vão chegar lá. Mas muitos desses vão ser um bom médico, um bom professor, um bom arquiteto, mas muitas vezes aprende essas pequenas coisas, quer numa escolinha, quer num trabalho que ele gosta, que a criança gosta de se dedicando. E tu mesmo, eu tenho minhas meninas que tu não vou lá, você não fez isso, hoje tu não vai no vôlei, então tu pode dar um limite para a criança, né? Então eu sempre que puder incentivar a prática do esporte, porque está num ambiente saudável, um ambiente de competitividade já desde o começo, mas é um ambiente de brincadeira, de organização. Vamos montar a equipe, tu é o capitão hoje, tu vai escolher o time, vamos montar quem? Vamos pegar só meus bruxinhos? Vou escolher os caras que são melhor. Então tem tudo isso. Então a criança vai despertando muitas coisas boas, né, para a vida. Ser atleta é consequência, porque tem todo mundo que afunila. E o grande desafio que eu vejo hoje, assim, se tu pegar as escolinhas 10, 11, 12, 13, até os 14, praticamente são todos assim no mesmo nível. Sim. Não tem um cara que se destaque. Às vezes tem um cara que se destaque. Mas o grande problema que eu vejo é esse processo dos 15 até os 18. Porque ali começa as namoradinhas, começa as festinhas. Aí a distração vem, né? Então ali começa a selecionar. Selecionar quem quer mesmo. Vai dar sequência. Quem vai dar sequência. E outro ponto que é bem aí, que é para quem não é de categoria de base de time grande, é nesse acesso, tipo, dos 16 ali, tipo, nunca acessou um time grande, por exemplo, Sim. Tem uma oportunidade, um time profissional. E aí tu não consegue acessar, porque é muito difícil, esse funil é muito grande, tipo, é muita gente na base, muita gente que quer, chega ali, cara, sobra uma que outra oportunidade. Não, se tu pegar um Grêmio Inter, sei lá, tem 300 na base lá. E aí, talvez num ano sobe 1 ou 2 só. Exatamente. E aí tu pega todo o nosso interior, daí para entrar primeiro dentro dos 300, e desses 300 sair 2 ou 3 somente, né? Sim. E às vezes o cara tem lá, porque o tal jogador não foi aproveitado no Inter. Cara, mas tu tem lá 50 atletas do mesmo nível. E às vezes tu tem, o Léo eu acho que tem condição de subir. Então tu vai subir. Mas talvez na tua visão, Vitor, ele não era outro jogador. Então, às vezes são escolhas, né, cara? Eu fiz essa escolha exatamente assim, porque eu tava na base, daí tive uma oportunidade, entrei no colégio militar e continuei um ano na base ainda. Aí não consegui mais tocar as duas coisas. E foi o meu melhor ano de futebol, nessa margem aí. Só que daí acabou o Vila Nova, jogava Vila Nova, e aí o Vila Nova falou assim, agora junior pra cima, ou Passo Fundo, ou algum outro. E aí não consegui acessar. Então eu falei, cara, eu vou estudar no colégio militar, colégio de ponta e tal, e seguir. Fui decidir pela carreira que era mais óbvia, porque no final estudar e seguir a carreira normal é muito mais óbvio, estatisticamente falando, que futebol. Porque futebol é muito difícil, né, cara? Quando a funila ali, eu digo assim que hoje, para tudo se destacar, eu digo assim que é muito mais fácil o cara sair daqui, talvez ingressando num Passo Fundo, no Ipiranga, e ali se destacar e depois chegar num clube grande. Porque o sonho do todo pai, o grande problema, assim, falando um pouco das escolinhas, é quando o pai quer transferir o sonho dele pro filho. Isso é verdade. Porque assim, às vezes, eu jogava muito, mas o meu filho vai ser jogador. Cara, não é teu filho, vai ser jogador. Deixa ele à vontade. E aí os pais, às vezes, colocam uma pressão nos filhos desde os 8 anos para ele ser jogador de futebol. A cobrança é muito grande, cara. Os pais, modo assim, enchem o saco dos filhos. E às vezes nem é isso que ele quer, né? Não, eu falava para os pais, cara, deixa os guris se divertir, deixa eles brincar, claro, tem que competir, mas deixa eles mais à vontade, só incentiva eles a prática. Porque com 8 anos, se eles começarem assim, quando chegar a 14, 15 anos... Ele mesmo vai se destacar, né? Não, e outra coisa, ele não vai mais querer jogar futebol. Ele tá de saco cheio já do futebol, porque já teve cobrança desde os 8, 9 anos lá. Exatamente. Então, talvez diz assim, cara, por que tu teve esse... Porque ninguém nunca me cobrou nada. O cara, tipo, eu ia fazer porque eu gostava. Sim.
Aí, como é? Eu chegava em casa, eu lembro o pai falava, como é que foi o treino? Foi bom? Pá, pai, fiz 2 gols, que legal, não sei o quê. Aí eu comecei a jogar nas comunidades do interior, tem o primeiro e o segundo quadro, né? Segundinho. É o segundinho, né? E aí eu jogava no segundinho, daí eu fui lá, jogava, fiz 2 gols, não sei o quê. Aí no outro já ficava no banco do primeiro, não sei o quê, então já tava fazendo aquela transição das comunidades, Isso sabe? era muito legal, cara. Foi uma época final, assim, dessa... E os pais me via jogar, não sei o quê. Cara, eu lembro um dia de uma festa. Aí eu tava numa festa de comunidade e aí de tarde, assim, tinha aquele jogo de almoço e de tarde tinha um jogo. E aí um time lá, faltou um jogadorzinho. E eu, tinha uns 13, 14 anos, 15 anos por aí, acho que 14. Vamos buscar um jogador. Não, eu jogo. Cara, joguei de pé descalço. Ganhamos de 1-0, cara. Os caras ficaram enlouquecidos comigo. Quem que é esse cara aí? Mas eu nem tinha ido pro Ipiranga, pra lugar nenhum, nem tinha começado. Mas e alegria, né? Imagina, ela já tava destacando já. E daí, no final, o cara me pagou um guaranazinho daquele... Eu feliz daí, um guaraná e um cachorro-quente pelo gol. Ganhar o reconhecimento, né? Daí... Quem quer esse cara aí, pô, legal, né? Então isso são coisas assim que ficam marcados, porque às vezes, essa semana você estava falando, cara, que às vezes o cara é campeão, eu fui campeão gaúcho, fui campeão cearense, pelo Pelotas, enfim, Passo Fundo a gente subiu times, mas a várzea, cara, tem um sentimento muito especial, porque assim, pelo convívio, porque assim, o cara fomos campeão gaúcho, beleza, fizemos aquela janta de noite com as famílias, tal, no outro dia a gente já tinha que treinar. Sim. Na várzea não, cara, fica repercutindo, né? Não. E aquele churrasco depois, aquela cervejada, aquela bruxaria. Bruxaria, né? Fica eternizado, cara. Isso aí, umas coisas assim que eu digo assim, que a vibração da várzea, o futebol varziano, quando o time chega e coisa, porque ali é tudo parcerias. Sim. Por isso que eu dei o exemplo do Pelotas lá, porque, parecia que nós estávamos jogando uma várzea, mas num time profissional. Claro. Porque, cara, tu vai jogar várzea porque tu é amigo do cara, porque teu parceiro tá lá, vamos lá se juntar, jogar um futebol, disputar um campeonato. E, cara, quando tu é campeão, aquilo tu diz assim, nós somos os caras, não sei suado, o quê. né? Vamos meter uma cervejada, não tem hora pra acabar e não sei o quê. Parece que a comemoração é mais intensa do que, às vezes, um título profissional. Sim, porque profissional é tudo regrado, aí tem isso. E a várzea não, cara. Quanto mais improviso tiver, vamos pegar um tonel lá, vamos fazer um PL aí. E isso aí agrega, né, cara? Isso aí é bacana. Claro. E me diz uma coisa, Sandro, quando é que, assim, tu botou como meta jogar num time grande, Inter, Grêmio, você tinha isso como meta, ou como é que foi a tua trajetória nesse sentido? Então, assim, eu hoje analisando assim, eu digo assim que sonhos dão trabalho, né? Com certeza. Nada vai cair do céu e eu quando comecei a jogar, quando passei no Ipiranga, daí eu colocava na minha cabeça, cara, se eu conseguir, porque eu nunca, como eu falei, nunca tive nada. Meus pais tem uma área de terra lá, em Rondinha, mas pequena, e eu falei, cara, se o futebol conseguir me dar um Fusca e uma casa, tá bom demais. Porque eu via os outros jogadores, cara, no futebol do interior, ninguém ganha. Claro. Ninguém. Você comprar uma casa e ganhar um Fusquinha, tal, e conseguir um Fusquinha, tá bom demais. E eu falei, mas pra isso eu tenho que me destacar. Aí eu falei, cara, um dia eu quero aparecer na TV, um dia eu quero estar na capa na 0 Hora, no Correio do Povo, ter um gol narrado por um Paulo Brito. E eu imaginava isso. Cara, eu vou ter que me dedicar. Eu quero ser o melhor, sabe? E como eu não fiz a base, eu fui no Ipiranga já com 18 para 19 anos, cara, eu não tinha coordenação nenhuma. Os outros jogadores, assim, a corneta, como se diz, né? Sim. Tu subia a cabecear com o pescoço duro, não tinha movimentação, fazia aqueles movimentos de coordenação, não sabia. Então, eu fui muito zoado, sabe, assim, no começo, sabe? Mas eu falei, isso aí de boa, eu entrava na brincadeira e não dava nada. Aí eu continuava treinando sempre mais. E eu gostava de treinar. Por exemplo, como eu era centroavante, aí eu falava, cara, eu tenho que fazer gols. Então, se eu tiver uma chance no jogo, eu tenho que estar preparado. Então, sempre após os treinamentos, eu me dedicava aí uma meia hora, pegava um lateral, vamos cruzar, vamos fazer trabalho de finalização de frente, esquerda, direita, cabeceio.
E aí, quando eu chegava no jogo, cara, eu me sentia muito mais confiante, sabe? Uhum. Porque, pá, tu tava preparado. Treinou, né? Treinei, me dediquei, cara, às vezes tu vai errar, tal, mas Normal. a possibilidade do cara ver o tempo de bola, o domínio no peito, ajeitar, enquadrar o corpo, isso tudo é treino. Claro. E como eu jogar numa posição que é centroavante, eu digo que tem quase específico como o goleiro, porque o goleiro tem o trabalho específico, o atacante tem que estar, e principalmente hoje, que eu era mais raiz, porque hoje já não tem mais. O treinador sempre fala, eu jogava de bico de área, assim, o centroavante de raiz, o 9 lá, o referência, né? Então, assim, eu tinha que fazer gols, né, cara? E eu me cobrava muito. Assim, cara, e eu disse, cara, se não fizer gol hoje, tem que fazer na próxima. Tá? E tinha aquela cobrança aí. E eu falei, se eu fiz um gol hoje, na próxima posso fazer de novo. Cara, daí quando senti o prazer, o gosto de fazer o primeiro gol, e o meu primeiro gol foi contra o Internacional. Olha só. E olha essa história. Em qual time que você jogava No aí? Ipiranga de Erechim. Ipiranga. Já tinha subido, já tinha Sim. passado pelo Taguá de Getúlio Vargas. Aí o Ipiranga na época emprestou pro Taguá e depois um ano pro Xanxerense. E aí em 96, o Tite treinador. Tite, que hoje está no Flamengo, o treinador do Ipiranga. E ali eu estava subindo, tinha ido no Taguá e no Xanxerense 2 anos antes. E o Tite chegou, e o Ipiranga sempre foi de montar times bons, vindo jogadores da dupla Grenal, assim, que não era aproveitado. E aí nós fomos fazer uma temporada. E o Ipiranga tinha um centroavante já que tinha contratado, que era o Sandro Pires, que acabou fazendo um gol o Moreno, que fez gol na Copa do Brasil pelo Santo André, contra o Flamengo. Um grande centroavante. E eles queriam reserva. Mas eu estava no plantel, mas o Tite não me conhecia. Sim. Daí fomos para pré-temporada aqui Entre Rios do Sul. Ficamos 15 dias treinando lá. Treinamos. E o Tite, não, porque eu quero um centroavante, tal. E aí começamos a treinar, tal. Voltamos da pré-temporada, o Tite falou, não precisa. Vamos dar o Santos Sotilha aí, se precisar do centroavante, ele vai estar preparado. Beleza. Aí o Ipiranga B no campeonato, com Tite, enfim. E aí viemos jogar contra o Atlético Carazinhense, perdemos o jogo, no Gauchão da Série A, perdemos o jogo e o Tite foi embora. O presidente mandou embora. Daí tinha mais 2 jogos, aí nós tínhamos que ganhar os 2 jogos e torcer para classificar. Aí o treinador ficou o Guilherme Maculi, que era diretor de futebol. E aí, num certo dia, uma véspera do jogo contra o Inter, o Cook, que jogou no Náutico, perdeu o pênalti, era jogador, jogava no ataque, ele e o Sandro esse, e o Marcão foram pescar num pesca e paga numa quarta-feira. E naquela época não tinha celular, não sei o que, daí começou, antigamente fazia os coletivos na quarta e na sexta. E chegou na quarta-feira, o Cook não chegou, tal. Cadê? Não sei, ninguém sabe. Ele e o Marcão não tinham chego ainda. Pegou e deu o colete pra mim. E aí eu fui pro treino. Treinei o coletivo. Comecei o treino, cara, e aí eu jogava como ponta direita. Muito bem. O time engrenou assim de uma maneira perfeita. Aí, no intervalo, o Cook chegou, explicaram lá, tal. Não, daí o Cook voltou, era titular. E aí o time não jogou bem o segundo tempo. Beleza, na sexta-feira o coletivo pronto pro jogo contra o Inter no domingo. Saí com o Cook, o time não engrenou. Aí no segundo tempo, Sotilha, vem pra cá. Mãe. Cara, daí eu entrei e eu tava voando, como se a parte física. Sim. E ia, marcava e não sei o quê. E o time encaixou, cara. E aí fomos pro hotel, concentramos. Mas eu achava, não, vai botar o Cook com moral e coisa. Aí o Guilherme marcou, não, nesse jogo o Sotilha treinou bem, vou botar o Santos Sotilha no jogo. Cara, jogamos contra o Inter, Colosso da Lagoa, lotado. Aí... E era a estreia do Arilson. O Arilson tinha voltado da Alemanha pro Inter. E na verdade, se nós ganhasse aquele jogo, nós classificava e tirava o Inter da fase seguinte do Gauchão. Olha só. Diretaço. E era um time, depois ia sobrar 2 quadrangulares. Então o Inter não ia conseguir classificar. E aí, muito bem no primeiro tempo, tal. O Arilson, saímos ganhando, o Arilson empatou. E uns 20 minutos do segundo tempo, assim, sobrou uma bola, assim, o outro Sandro disputou com o Gamar. E eu dominei da entrada da área, assim, de canhota. No gol e cocheio, o goleiro foi lá no ângulo. Olha só. Cara do céu, o primeiro gol que... Eu fiz 111 gols na primeira divisão, né? E esse foi o primeiro. Então eu tava ali com 21, 22 anos. Cara, aquilo deu uma repercussão. Imagina. Não, e outro dia todo mundo a 0 hora e correr. Sim. Quem quer? Saiu no jornal lá o sonho. E aí imagina, no momento que tu joga contra
um time grande que nem o Internacional, a repercussão é grande? diferente, né, cara? Ah. Então é o momento de tu aparecer. Então, como eu disse, foi o momento certo, na hora certa. Quando eu falei no começo, assim, que eu fui um cara iluminado, tu vê, pá, por que os caras foram pescar e furou o pneu e o Santos treinou e... Claro, eu tava preparado. Também, Mas claro. Mas o momento... E fazer o primeiro gol na primeira divisão contra o Internacional, tirar o Internacional num Campeonato Gaúcho, cara, dá uma repercussão. Meteu na asa, né? Não. Ainda. Não É. dá pra fazer um gol Não, no canto, meteu na Sabe asa. assim, o Goicoechea só parou, só olhou assim. Isso, eu lembro disso aí. E esse imagina, um ex-goleiro de seleção. Sim, não, então... Toda... E daí, tá, aí o meu pai tava no jogo. Meu pai... Nossa, imagina o orgulho. E o pessoal do Rondinha vieram com o Corcel 2, cara. Olha só. Daí falou, não, eu vou pra lá. E naquele dia tinha um bailezinho lá, sabe? Aí eu cheguei lá, cara do céu. Os caras, não. Festa. Pô, cara, todo mundo tá falando de ti, não sei o quê. Porque o cara não era ninguém, né? Até então, né? Sim, mas... Daí todo mundo lá, posso tirar uma foto contigo? Pá, que legal. E começaram a pagar cerveja. Falei, essa é a vida que eu quero, né, Na cara? verdade, tu plantou ali nesse gol a futura contratação que o Inter fez. Isso foi em 96, né? Pô, já despertou, 26, e aí 97, aí olha só. Aí acabamos ali, em 97 o Tite foi pro Veranópolis pra jogar a Copinha. E quem que ele levou pra lá, de coisa? Eu e o Cook, pra jogar a Copinha lá no Veranópolis. E aí ali no Veranópolis a gente chegou também na final, perdendo pro Brasil do Pelotas. Beleza, mas daí eu já tava titular, já tinha feito 12 gols, já tava com moral. Aí eu voltei pro Ipiranga, 97. Eu de titular do Ipiranga, camisa 9. E o Ipiranga disse, não, agora é que eu vou faturar uns pila. Imagina, Vou vender. E aí começou, naquele 97 o Ipiranga não investiu muito em jogadores, sabe? Tinha um plantel, e a gente peleou bastante aí e tal, mas aí eu comecei a me destacar. E ali foi uma reportagem, a RBS, eu lembro que fez uma reportagem. Eu tinha 8 gols, o Rudinei do Brasil de Farroupilha 8 e o Paulo Nunes 8. Cara, eu ganhava R$1.500 do Ipiranga. E o Paulo Nunes no Grêmio, na ISL lá, R$150 mil. Tá aí, os caras, eu falei pro repórter, ele tava comparando quem ia ser o goleador. E tem mais aí. Eu aposto o meu salário quanto do Paulo Nunes, que eu vou ser o goleador do Campeonato Gaúcho. Olha aí. Cara. Eu falei, cara, falei merda, como diz o outro. E eu, mas deu uma repercussão até. É que antigamente o futebol tinha isso aí. Porque não tinha muitas coisas, né? Tinha essa corneta. Eu falei, eu aposto o meu salário. Quanto se eu perder 1.500, tá bom. Mas se ganhar é 150. Daí o Paulo Nunes deu a resposta no outro dia lá, né? Vamos deixar assim, vamos decidir isso dentro de campo, tal. Cara, é que essa resenha dos anos 90, tu pegava assim, Edmundo, Renato, Romário. Nossa senhora. Isso aí tá louco, cara. Isso era corneta pura, né? Tu vê os vídeos de hoje, né? Não, hoje não dá pra tu nem conversa com os caras. Antigamente era essa resenha. Cara, e foi assim, daí eu comecei a me destacar, porque o Grêmio tava jogando a Libertadores, que ele era 97, acho que tava a Libertadores e tal. E aí eu tinha feito 13 gols já no Gauchão, eu tava liderando. Daí e tinha um que tinha, eu acho que o Paulo Nunes 11, daí o Inter me comprou. Aí o Inter me comprou do Ipiranga na época $300 mil. Olha aí. Caramba. $300 mil. E aí eu fui pro Inter. Na verdade, quem comprou foi o Jorge Machado. Aí, claro, ele colocou no Inter, ficou meu empresário. Sim. Mas ali que começou a história do Santos Sotile no futebol gaúcho, futebol brasileiro, tal. Aí dali depois tu foi jogar pra outro estado? Sim, depois saí do Inter, aí fui pro Juventude, em 98. No Juventude fui campeão gaúcho, em cima do Inter. Em cima do Inter. Não, e daí eu tava no Inter, daí eu tinha jogado 97, o Inter tinha feito um bom brasileiro, renovei pra 98, e começou 98, o Inter queria o centroavante do Juventude, o Fernando. Sim. Centroavante. E aí o Juventude falou, não, mas eu só faço se você me ceder o Santos Sotile. Não. E mais, na época, R$300 mil foi. Cara, R$300 mil, beleza. Aí chegamos na final. Juventude e Inter. E aí fomos campeão, cara. E aí o presidente do Juventude falou, foi um dos melhores negócios que eu fiz. Ganhei o título e ainda ganhei R$300 mil. Qual que foi, assim, na tua opinião, o teu auge de temporada como jogador, assim, que tu achou que tu foi o melhor, assim, pessoalmente falando, que tu mais jogou? Eu tive, assim, no gauchão,
Glória de Vacaria, 27 gols no gauchão. Tá maluco, cara. Cara, de onde chutava, a bola entrava. Tava dentro. Eu tava numa fase assim que... Encaixava Não, todas. Todas, cara, assim, ó. E nós tínhamos um grupo muito forte, assim, de parceiros mesmos. No 15 também, eu joguei 2 campeonatos gaúchos pelo 15. Um fiz 21 e um 17. 38 gols num dois gauchões, né, cara? Caramba, bicho. No próprio São José, a gente acabou não classificando pro coisa, mas em 14 jogos fiz 13 gols pelo São José. Eu falar pro Noveleto, salvei teu time da segunda divisão. Não, te devo essa pedra. Mas assim, eu digo assim que em termos de número foi no Glória de Vacaria. Que legal. Que massa, cara. O Baltazar é o maior goleador numa edição, com 28 gols no Campeonato Gaúcho. E eu tenho 27. Olha aí. E eu tinha 2 jogos para fazer um gol. E em casa nós empatamos 0-0, classificamos, daí pegamos a semifinal, um jogo único contra o Inter em Porto Alegre. Cara, eu joguei muito aquele jogo lá. E aquele jogo lá me proporcionou ir pro México 3 anos. Olha só. Porque eu era o maior goleador do Brasil pela revista Placar no primeiro semestre. Eu tinha feito 27 gols pelo Glória. Cara, daí o centroavante fazer 27 gols. Tinha um monte de time já interessado, Curitiba, Sim, Ponte tinha. Preta, o próprio Juventude queria que voltasse. E aí fomos jogar esse jogo contra o Inter em Porto Alegre. Aí já tinha sondagem que tinha futebol mexicano, futebol da Arábia, tal. E eu, antes do jogo, chegou um cara, ó, Sandro, tem uma proposta pra ti, pra ir futebol mexicano, 1 ano de contrato. Eu falei, não, cara, deixa eu jogar esse jogo aqui e depois a gente vê. Cara, eu fui pro jogo. Destruiu. Só eu não fiz gol, cara. Mas aí nós empatamos 2-2 com o Inter e fomos pros pênaltis e perdemos pros pênaltis. E aí, pá, o cara tava chateado, tal. Acabou o jogo, o cara me liga. Ô, Sandro, os caras querem falar contigo, os mexicanos. Estava ali o presidente do Necaxa, o treinador, tal, querem falar contigo. Eu falei, não, cara, não tenho cabeça. E eu falei, amanhã cedo eu volto de Vacaria se vocês querem mesmo conversar. Aí cheguei em Vacaria, eu falei, de manhã 9 horas, cara, eu não vou aposentar. Não, mas vem aqui que os caras vão... Não, vocês vão acertar uma coisa. Então eu pedi, cara, então me deposita 50 mil reais na minha conta. Valor hoje, $10 mil. Pra ver se era certo mesmo, né? Sim. Pra confirmar. Tá, então, a hora que abrir o banco, meio-dia, tu vai lá, vai ter o depósito. Olha aí. E tava o depósito. Cara, Falei, que não. eu mesmo. Cara, daí eu cheguei lá em Porto Alegre pra conversar. Daí os caras falaram, não, Sandro, nós queremos fazer 3 anos de contrato. E daí eu fui pelo grupo Televisa, no México. No México. Televisa, lá já era futebol quase SAF, né? Daí o Televisa tinha o América, o Necaxa e o São Luís. E daí eles me compraram e aí eu fui pro Necaxa. Aí fiquei 3 anos lá no Necaxa, fui pros outros times, fiquei 3 anos no futebol mexicano. Que legal, olha aí. Que Que massa. Olha só. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso briefing, né? A gente entrou numa conversa aí... Papo de boteco, Papo né? de boteco, não adianta, né? Tu teve alguma dificuldade, assim... Qual é que é a maior dificuldade que tu encontrou na tua carreira no futebol? Teve dificuldades... Cara, eu era muito tímido, sabe? É mesmo? Muito tímido. Porque eu era do interior, sabe? Assim, cara, eu tinha dificuldade da entrevista... enfim, eu era tímido, cara. Não gostava de me expressar... Talvez eu era uma liderança, eu já fui capitães de alguns times, talvez pela minha liderança técnica, não, porque tem 2 tipos de liderança, o cara que sabe se comunicar, que tem uma postura, comportamento e tal. Então, mas eu era muito tímido, talvez isso, hoje o cara aprendeu, né? Eu aprendi e tal. Não, e hoje tu vive exatamente o O oposto. oposto, né? Da timidez. Ser tímido. Então eu tenho um guri que faz as minhas redes sociais. Legal. Cara, os primeiros vídeos, assim, às vezes levava... Cara, repetimos 15 vezes. Até hoje ele me xinga. Às vezes, falei, calma, respira e tal. Mas antigamente era muito mais demorado, tal. Sim. Porque às vezes tu quer falar umas coisas, às vezes não, o teu linguajar tem que ser daquela maneira que aí as coisas fluem melhor. Mais natural, né? E aí o cara vai aprendendo, cara. O cara vai aprendendo, vai se atualizando a forma que tem que fazer, de se comportar com as pessoas. E às vezes as pessoas não precisam mudar nada. A tua maneira, que seria ser outra pessoa, não. Seja a tua essência, né? Exatamente, eu ia falar exatamente a tua essência, que é o que vai... Eu chego num lugar ali, sei lá, se
independente de quem esteja aí, se é o prefeito, se é, "Ô, e aí, piazada, como é que estamos? Cara, é aquela coisa linguajar assim popular que todo mundo se entende, cara. Então, assim, claro, o cara sabe se comportar de umas maneiras. Mas o nosso dia a dia, isso veio mostrando, que legal isso e aquilo, que o cara vai aprendendo, vai se adaptando a cada situação, né, cara? Então, isso... Tem uma última pergunta sobre futebol pra ti, que eu também era atacante, por sinal. Aí eu ia te perguntar o seguinte, cara, de todos os zagueiros que tu jogou contra, assim, quem que tu acha que foi o cara que mais te marcou bem, assim, um zagueiro que tu achava... Dificultou a vida. Dificultou a tua vida, ou sei lá, às vezes pode ser bandido também, porque tem os caras que batem valendo, né? Mas olha só, os caras se passam, o gauchão do interior era complicado, não sei. Cara, eu nunca fui assim... primeira coisa, eu sempre respeitei o outro lado. E nenhum zagueiro foi desleal comigo. Desleal é assim, dar uma cotovelada, dar uma gusparada, te chamar daquele nome, te xingar tua mãe e coisa. Mas eu paleteava os caras, como se diz assim, vão disputar na bola. Cara, tinha uma época aí, tinha o Rude, o Aládio, que era um zagueiro... não eram maldosos, era aquele zagueiro firme, Forte. Chegava junto. Se tinha a tela aí, ajudava você e a bola, e jogava na tela e vamos lá, não sei o quê. Mas eu gostava desse tipo de contato, sabe? Paletear os caras, eu dava neles também, mas sem maldade, sabe? Sim, na disputa. do jogo, claro, da disputa. Cara, isso criava um respeito também. Sim. Cara, os outros, mas aí, esse alemão aí é ruim de complicado, cara, ó, temos que dar duro, não sei o quê. E daí criava um próprio respeito dos outros, né, cara? Claro. Porque, não sei o que, se dá uma chegadinha, tu vai pipocar, como se diz no interior, não, você. Não, se tu, tipo, na primeira chegada que o cara, tu amaciar, o cara já atropela o jogo inteiro em cima de ti. Eu pegava outra bola, ia pra cima, perdia, me xingava, isso aí, vamos lá, vamos de novo. Cara, eu era muito assim, eu gostava de jogar o Campeonato Gaúcho, porque é um futebol muito competitivo. Hoje mudou muito porque os campos estão melhores. Antigamente entrava no período aí de um pouco de inverno, e aí os campos viravam encharcados, né, cara? Barro só, né? E aí tu tem que ter contato, cara. Era paletear os outros e disputar toda a bola, primeira e segunda. E hoje o futebol mudou muito, porque agora, antigamente era muita ligação direta pro centroavante lá na frente. Teve ele lá, disputa a bola. Segura do jeito que segura, se tu não segurava, já xingava. Essa bola já tá voltando, não sei o quê. E eu falei, mas assim, cara, mas eu não tive assim, zagueiro, assim, é que muda muito, sabe, assim. Sim. Mas eu joguei algumas vezes contra o Gamarra, quando tava no Inter ali. Cara, ele era um complicado porque, assim, como eu gostava de usar o meu corpo para proteger o zagueiro, para segurar aqui e fazer o pivô mesmo. Fazer o pivô. E o Gamarra era um zagueiro diferente. Ele não te deixava encostar o corpo. Aí você perde, né? O cara que nem o cara que joga salão, que vou fazer o pivô lá. Uma referência. Então ele te antecipava todas. E a pior coisa pro centroavante, que os caras, o meio meteu a bola para ti, tu perdeu, e aí contra-ataque. É só zagueirada lá atrás, erguendo, xingando, não sei o quê. Então não por ele ser aquele da Copa do Mundo, foi um dos melhores zagueiros, né? Sim. Cara, ele tinha uma explosão curta, assim, antecipava. Cara, o pior tipo o pior tipo de zagueiro pra tu ter contra o cara que tu não acha que é. Isso, é. Encontra o cara. Porque como o cara é forte, tu botou aqui, abriu as asas aqui, tu protege o cara. Mas às vezes se o cara te antecipa aqui, daí contra-ataque, aí todo mundo te xinga. Eu falei, vamos marcar vocês ali atrás, seus pé duro. E diz uma coisa, Cedro, como é que foi assim essa transição de carreira, né, pra ti? Conta um pouquinho rapidamente pra gente entender, porque tu virou, de certa forma, um empreendedor, né? Mas não foi nada programado. Nada programado. Nada programado. Porque, olha só, acabou, eu programei pra parar de jogar futebol. Sim. 2014. O último ano foi aqui, inclusive, né? Não, um ano antes. Foi um ano Quando subimos o Passo Fundo. Aí eu falei, vou encerrar em Pelotas. Joguei em Pelotas em 2014. E aí surgiu a possibilidade de eu ser candidato a deputado estadual. Olha. E aí eu falei, vou encarar. O cara já tem. E aí eu fui candidato, fiz em torno de 8 mil votos, mas tinha parado de jogar e já tinha... Direto. Sem experiência nenhuma. Beleza. Aí não digo que... E foi uma das melhores coisas que surgiu pra mim. Porque daí eu já cortei aquele vínculo com o futebol, agora tem que começar uma nova história. E aí eu estava morando em Passo Fundo, já tinha as escolinhas aqui e tal, tava seguindo. E a minha ideia era voltar pro futebol. Ser um auxiliar de um clube, ser um treinador, enfim. Mas eu já tinha feito cursos, tal, já tinha o CREF, como é que chama ali. E aí aí eu fiz um jogo de despedida em Sarandi. E aí, daí começou a época do Twitter, das redes sociais.
E aí um guri criou um perfil falso. Falso não. Usando o teu nome. Daí, olha só, cara, quando é pra dar certo. Ele tinha 17 anos, ele fez e fazia faculdade de veterinária em Juí. E ele pensou assim, eu queria colocar minha opinião assim sobre o futebol gaúcho, sobre falar da nossa cultura no modo geral. Mas meu nome é Bruno. Quem é Bruno? Quem é o Bruno? Fez gol aonde? Até hoje eu brinco com ele. E daí ele pensou, mas eu tenho que pegar um personagem gaúcho. Um Adão, um Paulo Gaúcho, um Cláudio Freitas, um Felipe, tal. E eu tava parando de jogar futebol. Ele falou, não, o cara é o Sandro Sotile. É esse. E ele criou lá, na época, o Twitter, Sandro Sotigol. Tá aí, começou a postar coisa se passando por mim. Como se fosse tu postando. E beleza. E aí e eu tava parando de jogar futebol, e isso, aquilo. E tu não sabia disso? Não sabia. E aí, enfim, e aí ele começou e tava na época do São Marino também, que tava umas músicas que tava estourando e tal. E aí ele disse que um dia, ele foi num baile lá em Santo Cristo lá, e chegou em casa meio mamado, madrugada ali e tal. E aí foi no Twitter lá e falou, gurizada, mas tinha poucos seguidores. Quem curte essa música, tal, da foto 3x4. Era foto 3x4. Num copo de cerveja, debruçado. E aí botou lá o começo e a gurizada... E daí ele falou, mas então é assim, vamos agregar o futebol, a música, o bailão e enfim. E aí ele começou... E eu não conhecia ele. Até um dia o Thiago Duarte me falou, Sandro, é tu, o teu perfil lá? Eu falei, não, eu nem mexo, tal. Não, mas olha lá, tal. Cara, e ele tava usando muito, assim, palavras meio assim, como eu era casado, fui num bailão, tal, peguei malemô e saímos e... Em casa esse problema. Mas aí eu não tinha nada. Daí eu falei, e daí ele falou, Sandro, desculpa, tal. Mas tu quer que eu pare? Eu falei, não, continue só... Maneiro, você não vai complicar no outro lado, né? Tá, beleza. Aí eu fiz o jogo de despedida, mas ninguém sabia que ele tava fazendo o perfil. Nem a namorada dele, nem o pai dele, ninguém. E daí ele chegou pro pai dele e falou, pai, me leva, ele é de Santa Rosa, né? Me leva em Sarandi pro jogo de despedida do Santos Sotile. Porque eu tinha feito um jogo em Sarandi, convidei Paulo Brito, o pessoal, ex-jogadores e tal, uma baita festa, depois bailando com o JM. E aí o pai dele perguntou... Que tu quer ir lá com o Sotile? Sotile nem te conhece. Não, pai, mas ele me convidou. Piada de merda. Mentindo aí, quer ir pra festa. E os pais deles falaram, olha aqui o que o Santos Sotile postou, tal, aqui da coisa. E ele não falou pra ninguém, né? Ele não sabia, né? Daí chegou lá, pai, o Santos Sotile e tal. Eu falei, pai, aquelas coisas que posta o Santos Sotile sou eu que faço lá. Mas é um piá sem serventia, né? Cara, daí ali foi o nosso... explicar. E daí foi o nosso primeiro contato, tal. Daí ele jogou com nós ali. E aí foi passando um tempo, né, cara? E aí começou o alcance, mas eu nem me meti em nada, né? Aí um dia nós começamos a falar muito da Polar. Nós íamos no latão e bailamos 3x10 lá da cerveja. Aí uma agência perguntou, quanto vocês estão ganhando da Polar pra falar da Polar? Olha aí. Falando, não estão ganhando nada, cara, capaz. E, não, mas isso, olha quantos views que tinha, não sei o quê. Vocês podem rentabilizar isso aí. Eu falei, mas tá bom demais, então, se chegar um fardo em casa... Chegar um fardo, tá bom! Cara, e eu comecei a andar na rua, Sotile, vamos tomar um latão. 3x10, tá bom, hein? Vamos lá, o bailão, São Marino. Não sabia do que estavam falando. Daí comecei a acompanhar. Beleza. Aí essa agência que entrou em contato com nós, cara, eu tenho vamos conversar. Entramos em contato com o pessoal. E o primeiro patrocinador nosso foi a Olina. A Olina. E essa agência trabalhava já com ele. Vocês vão ser garoto propaganda deles, tal. Daí entramos depois em contato com outras empresas. E aí foi crescendo, cara. E foi uma coisa assim que a gente não esperava. Ao natural. E eu digo assim que o Bruno, que hoje cuida de todas as redes sociais, ele produz um conteúdo muito, muito bacana, muito aquela corneta, aquelas coisas. E tem o meu presencial, que eu gosto de estar nos eventos. Claro. Eu gosto de atender bem as pessoas, eu gosto de... me sinto feliz. Sim. Senão eu falo às vezes... com às vezes outras pessoas que a gente contrata, às vezes para eventos e coisa. Cara, se não é só pelo cachê, mas vai lá para se divertir, para passar uma coisa legal. E tem uma coisa assim que deu esse linguajar que nós estávamos falando. Às vezes eu vou num bailão, aí tem 2.000 pessoas. Daí os caras chegam ali. Você te lembra de mim? E o cara tem... pois é, não sei o quê. Mas eu falo assim, Piá,
tu não é estranho. O simples fato de tu falar piá pro cara, nós aqui no nosso linguajar, ele aproxima muito, né? E ele assim, mas o Sutil me chamou de piá. Pô, vem um latão lá, pega uma cerveja, vamos conversar, não sei o quê. Daí ele fala, não, lembra daquele evento lá do, sei lá, São Sebastião do Caído, do Oktoberfest lá. Então ele mesmo vai lá te colocando dentro da coisa. E ele se sente importante dentro da resenha, né? Porque ele quer te contar uma história. Sim. E se tu não dá atenção para as pessoas, o Sutil é uma mala, não sei o quê. E eu gosto de ouvir essas histórias, 8 anos atrás ele pega o celular, mostra aquela foto lá que foi tirada. Aí. Que legal. Então é legal, eu acho que o cara tem que ir nos lugares e curtir o momento, né? Claro. E as pessoas ficam felizes, porque elas estão ali... às vezes não são eles que estão pagando, né? Mas eles estão aí para curtir. São teus admiradores, teus seguidores. Exatamente. Cara, se o cara quer tirar uma foto contigo porque tu representa alguma coisa. Tem muitos assim que são agurizados de 20 e poucos anos, assim, que tem meio time, né? Não, vou tirar uma foto aqui pra mandar pro meu pai que é teu fã, né? Mentira pra ele. Mentira pra ele mesmo. Mas é muito legal, cara. Assim, a gente tomou uma proporção que a gente não imaginava. Eu digo assim, que a gente surfou a onda, porque no começo a gente achava que não ia virar, porque é uma coisa, uma novidade, né? Sim. E aí depois veio pandemia, a gente fez muitas lives, agora veio o momento dos podcasts, enfim. Sim. Cara, então a gente tá surfando o momento. Que legal. E aí marcas vêm, colam com você. Marcas vêm, a gente proporciona eventos também. Legal. Eu gosto de organizar também. Dá trabalho, mas é bom porque tu tá sempre em contato com pessoas. Nós temos sempre algumas empresas que são parceiras mesmo, daí é bom porque quando tu faz um evento, tu tem uns parceiros, já te fortalece teu evento, fortalece as marcas. Com certeza. Então, que legal. Vamos surfando a onda, como se diz, né? Cara, e como tu bem falou, tu talvez fosse planejar toda essa transmissão. Não teria dado certo. Cara, é muito difícil construir audiência hoje em dia. Não, muito perfil, muita geração de conteúdo. Então tu tem que ter uma proximidade, tem que se identificar muito. Então acaba que tu era um personagem do futebol que aos poucos foi virando um personagem de influência em todas as áreas. Assim. Todas as áreas. Cara, tu pegar hoje, sei lá, tem umas 10 ou 12 marcas, assim, que a gente representa direto ou a gente faz campanha, sabe? Sim. Legal, cara. Então, e a aceitação é muito bacana, cara. De marcas, assim, com renome internacional, né? Pegar a KTO, que nós fomos os primeiros, cara. Imagina o cara... Olha só, eu vou falar um pouco da história porque é bacana. Claro. O cara foi para o CEO hoje que tá aqui no Brasil, ele e a namorada dele, na época, juntaram dinheiro para ir fazer um intercâmbio em Malta. Para aprender a falar melhor inglês, ele era jornalista. E aí, foram lá, ficaram 6 meses e surgiu a possibilidade deles trabalhar numa casa de apostas, mas não tinha esse conhecimento todo. E ele falou, ele conversou com o dono da KTO, ele foi lá fazer uma entrevista para melhorar o inglês e tal. E aí ele falando assim, passou por ele assim o dono da KTO. Tu veio trabalhar com nós aqui? Sim, vem fazer essa... intercâmbio, como se diz, né? Sim. Mas o dono da KTO, se tu fosse dono da KTO no Brasil, como tu faria? Daí ele falou, eu sairia da grande mídia, assim, Rio, São Paulo, que está muito poluído já, e começaria pelo Rio Grande do Sul, que é meu estado, que tem muitos descendentes europeus, tem 2 times fortes, com rivalidade grande, e pegaria, no começo, influencer. E o cara não sabia o que era influencer. Sim. Não, influencer são pessoas regionais, que normalmente têm seguidores, que foram ou são hoje pessoas importantes, e começaria por ali, fazer um trabalho de divulgação. Tu tem como trazer um projeto sobre isso? Não, mas não queria muito. Não, semana que vem, daí até toda boa informação tem seu valor, né? Sim. E daí ele entrou em contato, primeiro que o Cássio hoje, que é o CEO aqui no Brasil, entrou em contato com nós, na página Santos Futebol. Olha, estou aqui legal. Explicando a situação. E aí o Bruno chegou para nós, e eu estava dando aula na escolinha, uma casa, porque a gente foi meio sempre... meio resistente um pouco a essas casas de apostas, não tinha uma transparência, tal, porque a gente não sabia. Não, eu falei, Bruno, vamos fazer. Vamos ter uma experiência de 1 mês, que nós tínhamos que mostrar o produto, tal, e colocar o código lá, Sotigol, não sei o quê. E 1 mês deu um alcance muito grande. Imagina, não tinha nada no Brasil e deu um pico lá, não sei o quê. E ali a gente começou a KTO no Brasil, que já são 5 anos, nós fomos pioneiros, né? E mede tudo, né? E daí, aí, claro, daí começou a vir outros personagens dentro aí veio outros influencers e tal. Sim, e foi tomando uma proporção. Você que foi pioneiro, que legal. Então, assim, são marcas assim que a gente tem um carinho grande, porque a gente começou junto com eles do zero, né? Sim. A própria Marsala, que é um pão de alho também, que a gente já está há 8, 9 anos.
Que legal. É uma coisa assim que a gente praticamente... E aí o pão de alho não faz muito tempo que se usa, né? Sim, Antigamente sim. já não, fazia em casa, Fazia né? em casa. Hoje é padrão, tem que ter... Então uma coisa assim que nos orgulha estar junto com essas marcas, assim, Legal. que fortalece nós e fortalece eles também, Eles né? também, que É. legal. Legal, Divulgação Então, e... E a gente tá assim, muito feliz, assim, que eu... Carreira empreendedora de sucesso. Não, Sucesso. e uma coisa assim que não foi nada programado, sabe? Sim. Às vezes a gente vai acertar algumas coisas, vai errar outras, tal. Então, dentro do nome Santo Sutil, a gente daí criou uns bailão Sutil Fest. Cara, a gente andou antes da pandemia por todo o estado. A gente ia apresentar os eventos, como a gente tinha os contatos com as bandas, a gente apresentava os eventos, ia jogar um futebolzinho, que as pessoas queriam jogar futebol à tarde, aí depois jantava, tal, e de noite um bailão. Eu pegava Santo Sutil, apresenta Sutil Fest com São Marino, por exemplo. Cara, nós fomos em Santa Maria, na Federal lá, que tinha, na época fazia dentro, 3 mil pessoas. Olha aí. E fomos 2, 3 vezes com esse público. Que legal. Cara, umas coisas assim que a gente nunca imaginou de fazer. imaginou, né? Então são umas coisas assim que o carinho das pessoas que eles têm com nós, com a marca Santo Sutigô, porque muitas pessoas se identificam um pouco da história que eu contei aí, Sim. da maneira que fui criado, da maneira que eu trato as pessoas, A tua naturalidade, É. né? do conteúdo que é criado nas redes sociais. Então foi. Totalmente te aproxima do interior. É. Onde, tipo, geralmente essa mídia não vai Viu? também. E outra coisa, e eu não precisei mudar. Exato. Porque isso é a minha essência, a Essência. minha cultura, da bergamota, dos razões de quero, esse linguajar, eu entendo tudo como é Cara, que eu- funciona. É. Como eu fui colono, eu vou nesses, às vezes, dos fazendeiros, cara, não é que eu entendo tudo, Fala né? de igual para O igual. preço da saca da soja, do milho, Cara, eu acompanho o perfil direto. então Os memes são muito bons, velho. Então isso me aproxima das Claro, pessoas, né? Então legal. isso é... Como eu disse, vamos surfar a onda, tá muito legal, a batida tá muito legal. Que E é uma legal. coisa que eu gosto, me sinto bem. Se não tivesse me fazendo bem, e acho que não sair fora, mas Continuado. tá bem legal. Que legal, que legal. Muito bom, muito legal a história, né? Trouxe todo o conteúdo que a gente imaginava, assim. Que legal. Os bastidores, a transição. Aproveitando o merchan que ele fez aí para as marcas também, quem quiser colar aqui no Isso, ó, gurizada. podcast aí, ó. Ó, Já temos vagas aí. Estamos apenas começando, ó. Começando, vai, isso aí. A parceria com o Sandro vai continuar, com vai certeza. bombar aí, vai com certeza. Show de bola. Sandro, nós para já nos encaminhando aí no final, a gente já conversou um tempão aí, foi muito bom o conteúdo. Depois vamos fazer um outro com a parte mais boêmia, podemos fazer. Claro, podemos agora, fazer. O primeiro foi mais profissional. Mais profissional. O próximo a gente bota uma cervejinha aqui, Tá, no mas daí patrocinador. eu posso trazer o Gabiru e Perdigão? Mas esses é certo, né? Daí monta Aí, ó, aí, já a convocação, ó. Gravar num outro lugar. É, num bar. num bar. aí já trouxemos um violeiro, né? Olha aí, ó. Não, então, deixa eu contar uma Convocação, vai. do Gabiru. É. Rapidinho assim, daí outro dia ele me falou, pô, Sutile, nós estávamos numa musiquinha assim, com os amigos, tá, os caras com violão. Ô, Sutile, pede aquela música que é sucesso lá, a música do Papel. Cara, eu comecei a pensar, mas que música do Papel, cara? Aí eu pensei, o Gabiru deve estar variando. Ô, Gabiru, não é a música do Guardanapo? Isso mesmo, esse mesmo do Guardanapo. Ele falou que era da música do... Ninguém sabia que música era. Mas os caras são muito queridão, cara. Eu faço muitos eventos com eles, assim. Que legal. Aí, ó, já a convocação, ó. Santo Sotile trazendo o Gabiru. Mano, imagina, né? Campeão mundial. A bola entrou, eu não acredito. A bola entrou. Aí, ó, Gabiru e Perdigão já estão. E aí, Gabiru? Tomaram muito cerveja. Depois, como é? Os caras assim, tem que perguntar. E aí, Gabiru? Fizeram muita festa depois do título. Tomaram muito cerveja. Ele olhou pra ele. Até hoje estamos tomando cerveja. Até hoje estamos comemorando O título. Ai, que Mas show de bola. É legal. Legal. Cara, esse trabalho de podcast é legal para as pessoas saberem essas histórias, esses bastidores. Acho que não só quem é famoso, mas tem muita gente que a oportunidade que vocês vão dar para essas pessoas, para elas conhecer o trabalho deles. Às vezes não tem tanta mídia. Às vezes precisa o pessoal do taekwondo, às vezes do atletismo, das maratonas. Acho que é legal. Então, tudo que a gente puder fazer aí para ajudar a divulgar o trabalho de vocês. Legal. E vamos começar juntos aí, vai ser Uma com certeza boa. Que legal. de sucesso aí.
Perdigão, eu já falei com o nome do Perdigão. Sandro, tu indica alguém além do que tu possa trazer aqui pra bater esse papo? Gabiru e Perdigão? Não, eu acho que esses aí tem que ser... Não pode faltar. Tem que ser confirmados. Mas como eu tenho contato com, principalmente, bastante jogadores, até músicos, né? Legal. Eu acho que é legal também, talvez essa parte da música, por exemplo, pega o Paulinho Dil, esses caras aí, que gostam de... Porque os cantores, todos eles queriam ser jogadores, né? E todos os jogadores gostariam de ser cantor, né? Então a música e o futebol aproxima muito. Eu tenho muita parceria com esses caras, então todo momento que eu tiver a oportunidade de eles passar para o Passo Fundo, estiver por aí, Legal. com certeza vai ser um prazer. Até eles contar a história, as dificuldades, as andanças deles. Eu acho que isso é bem legal. Pode contar comigo aí, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês aí. Muito obrigado. Então tá, vamos chegando ao final, né? Vamos nos despedindo. Lembrando, então, o nosso episódio foi patrocinado hoje aqui com a estrutura da Sede Estúdio aí. Sede Estúdio, você quer gravar seu conteúdo, seu podcast, tem aí à disposição 2 estúdios aí excelentes para a gente poder gravar esse tipo de conteúdo. Fica na Independência, número 800, sala 2, aqui em Passo Fundo. E nós temos a agência Vogue, infinitas possibilidades aí em comunicação, eles que fazem você ter todo o conteúdo aí de imagem da sua empresa, logotipo, sites, tudo com eles lá. É só falar com o pessoal ali da Vogue Agência de Marketing. Pessoal, obrigado, muito obrigado, Sandro, pela tua presença aí. Uma honra ter nosso primeiro episódio aí com uma pessoa, um atleta de peso, assim. Peso, obrigado. Peso quer dizer... Não, peso de carreira. Tá. É que agora o peso já tá... também já tá junto. O cara que tem uma barriguinha tem história pra Tem contar. história pra contar, exatamente. Mas eu agradeço o Léo e Vitor aí pela oportunidade de estrear esse podcast com vocês. Legal. E esperamos que sirva também de entretenimento, mas também de conhecimento, né? Porque as pessoas também possam assistir e gostar. Isso que é muito bacana. E passar isso, as experiências que eu tenho certeza que várias personalidades vão passar por aqui e vão contar suas histórias. Talvez uma palavra que foi importante para uma pessoa, a forma de conduzir a vida, da forma de ser. Então, acho que isso que é importante. Além de ter audiência de sucesso, proporcionar às pessoas também o conhecimento. Isso eu acho que é muito legal. Muito obrigado. Desejo sucesso para vocês, gurizada. Muito obrigado, valeu. Valeu, galera. Até mais, até o próximo episódio. Obrigado, um abraço.